Olá, você gosta de história? Histórias que inspiram, histórias que ensinam. E essa é a continuação da história de Osvaldo. Nós estamos no terceiro capítulo. Vamos falar da vida adulta de Osvaldo. Nos outros dois primeiros capítulos falamos da infância e falamos da juventude. E agora a gente está na vida adulta. Bora para a história? Osvaldo, nascido em agosto de 1934 em Macaubal, região de São José do Rio Preto, agora com mais de 20 anos ele mora na região de Araçatuba. E ele, nessa nova região onde eles trabalham ali para um grande fazendeiro, ele conhece um grande amigo, o Alberto. Alberto, tem ali uma amizade muito boa, eles jogam futebol, que é uma coisa também que Osvaldo gostava de brincar, e eles começam ali a também terem o mesmo gosto ali musical, né, que era o sertanejo raiz. E aí eles começam juntos ali, lembrando que Osvaldo ganhou lá na região de São José do Rio Preto um violão e ele carrega isso para a vida dele. E ali juntos, Osvaldo tocando e Alberto ali cantando com ele, eles de novo despertam a dupla. Lembra que ele fez uma dupla lá na juventude com a irmã Rosa, lá na região de São José do Rio Preto? Mas ela ficou doente, enfim, teve várias complicações e essa dupla acabou, se encerrou. E agora ele retoma essa dupla com Alberto. E eles cantam os sertanejos raiz e ali, né, grandes músicas da época. Eu vou deixar algumas aqui para que vocês possam entender o que eles cantavam naquele momento. Tocando a boiada, uê, 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 boi. O rio de Piracicaba. Mas, e aí eles começam de novo a se apresentarem em rádios, nos programas de auditório, como ele fez lá atrás com a irmã dele. E aí a vida vai seguindo. E qual que era assim o passeio que essa juventude fazia? Osvaldo, ele ia aos campos de futebol ali jogar e assistir, que as moças também iam, ficavam todas ali, né, ao redor dos campos ali no sítio, né, dos campos de futebol. E ele também ia à missa e ele ia para a rádio para apresentar a sua música. Esses eram assim os rolês que Osvaldo fazia na época. Mas enfim, um dia o time ali que Osvaldo jogava, ele, Alberto, né, o parceiro dele ali das apresentações de música, eles jogavam para um time e esse time ia pegar um caminhão cedido ali por um dos fazendeiros da região para levá-los a uma outra cidade. Eles iam para um outro bairro chamado ali Taquari. Eles moravam no bairro Tupi e eles iam jogar no Taquari. E nisso eles vão para uma venda que tem ali nessa região para poder todo mundo se agrupar, pegar o caminhão para irem para essa região chamada Taquari, esse bairro, para poder jogar, né, defender ali esse time, esse bairro, que era o bairro Tupi, jogar contra o bairro Taquari. Mas enfim, eles vão ali, se reúnem e tal, e nesse lugar tem uma venda. E nessa venda trabalha uma jovenzinha, que ele nunca deu muita atenção, nunca falou com ela, mas enfim. E nesse momento que eles estão ali se agrupando para subirem no caminhão, essa jovenzinha dá uma atenção maior para Osvaldo. Ela olha nele, um rapaz moreno, um cabelo cheio, né? Cabelo curto, mas aquele cabelo preto, bem cheio, uma pele morena. E ela ficou encantada e começou ali a dar uma atenção, uma olhadinha. E ele também se despertou. Ele nunca tinha olhado a essa moça, que era filha do dono da venda. Ele nunca tinha olhado com uma atenção maior, nunca tinha olhado assim com interesse, mas enfim, ali, neste momento, eles começam a se olhar e tal, e trocam algumas palavras. E quais foram essas palavras? O jogo iria acontecer num sábado à tarde, que eles estavam ali para pegar esse caminhão para irem para o jogo, e no domingo de manhã teria missa.
E aí eles marcam, vamos nos falar ali, vou chegar mais cedo para missa, a gente conversa um pouquinho, tal. Porque nessa época, Oswaldo já está com assim 23 anos e a pequena, né, a pequena ali, Janete está com 16 anos. E eles ali, 16 não, Janete está com 15 anos. E ele com 23 anos. E eles começam ali a esse primeiro contato. Chega o domingo, logicamente que Oswaldo vai mais cedo, né, para a missa, e ali, num cantinho disfarçado, conseguem ali conversar sozinhos, né, sem a companhia de nenhum outro adulto. E nesse momento, Oswaldo diz que se interessou muito por Janete, que acha ela muito bonita, tal, e eles começam esse namoro. E como era feito esse namoro? Era através de cartinhas, era através dos domingos à missa, e foi rolando esse namorico, vamos colocar assim, né? E Oswaldo sempre estava ali pela venda, começou a frequentar mais essa venda, começou a tocar ali com o seu violão, juntamente com o seu amigo Alberto, ali para as pessoas que frequentavam essa venda, e com isso ele estava sempre muito perto de Janete. E isso fazia muito feliz. E assim foi. E esse namoro durou ali 3 anos. Então chegamos a um momento em que Oswaldo está com 26 anos e Janete já está ali com seus 17 anos. Não, 18 anos. Janete já está ali com seus 18 anos. E Oswaldo quer se casar. E aí ele quer falar com o pai de Janete. Janete com medo, porque o pai achava que a família de Oswaldo era uma família muito simples, muito pobre, trabalhavam ali para alguns fazendeiros. E o pai de Janete era um cara rico, tinha várias fazendas, tinha a venda que ele tocava, e ele esperava que a filha se casasse assim com uma pessoa com mais recursos, mas não tinham. E aí, nesse momento, o pai de Janete diz para ela: Janete, se você escolher ficar com Oswaldo, eu vou te deserdar. Mas o amor falou mais alto e Janete decide ficar com Oswaldo. E realmente aconteceu. O pai de Janete a deserdou. Naquela época, lá atrás, a gente está falando de 1958, 1960, era comum se ouvir isso, né? Infelizmente, era mais comum do que a gente imagina. E realmente, ela se casa numa quarta-feira, numa cidade próxima, e faz aquele casamento ali com alguns padrinhos. E o pai fala: olha, você é maior, eu não posso fazer nada, enfim, é o caminho que você quer seguir, ok, então siga ele sozinha, esquece a família, esquece tudo aqui. Foi muito triste, porque imagina, a Janete morava numa casa que em 1958 ela tinha telefone, que era algo muito raro de se ter, era aquele telefone ainda, né, que falava aqui, tinha o negocinho da boca aqui e o ouvido. Ela tinha energia elétrica, que era muito raro naquela época, ali naquela região do sítio, ter esses luxos. E ela tinha freezer na casa dela, geladeira, televisão. Então eram coisas que estavam muito começando ali, só realmente pessoas de muitas posses conseguiam ter nas suas residências. E a casa de Janete tinha tudo isso. Enquanto a casa de Oswaldo era um casebre ali, que ele morava com os pais, com os irmãos, e dormiam ali em camas que eles mesmos fabricavam essas camas e faziam os colchões ali de palha, né? Amarrava ali fazia um tecido e colocavam as palhas para fazer os colchões. Então era um estilo de vidas muito diferentes, muito diferentes. E aí se casam e sabem onde eles vão morar? Ali na fazenda onde o pai de Oswaldo trabalhava, o fazendeiro arrumou ali um pequeno casebre para que ele pudesse morar com a nova esposa. E imaginem, gente, era uma casa construída, né, de barro, de taipa, né, e coberta com sapê, e o chão não tinha nada no chão, era barro mesmo. Eles falavam barrinho batido, né, ali no chão,
com uma mesa ali fabricada por Oswaldo mesmo, com uma cama ali fabricada por Oswaldo mesmo, ali que fez com as suas próprias mãos. E bem-vinda à vida da realidade de Oswaldo. E ali Janete se instala. Janete traz alguns enxovais lá que ela fez na família dela, o pai deixou ela levar esses enxovais, mas ela não tinha onde pôr. Então ela consegue ali na época umas caixas de tomate, que o pessoal colhia tomate, ela consegue umas caixas que eram de madeira. E ela ali coloca alguns enxovais dela, os outros ela deixa ali na época não tinha caixa de papelão, era uma época, outro momento, e ela deixa ali envolta em algum tecido, coloca ali num canto, e assim ela começa a vida. E qual que foi a realidade? Ela casou numa quarta-feira, e a realidade era, na segunda-feira, ir trabalhar na roça, juntamente com Oswaldo. Então imagine uma menina que trabalhava numa venda, que tinha uma vida luxuosa. Na época usava-se muito vestido de tafetá, chamalote, eram os tecidos das roupas que Janete usava. E Janete tinha ali anéis de ouro, relógios de ouro, dos quais o pai não deixou ela levar, que ela poderia vender, né, ali para iniciar a vida, mas o pai não deixa ela levar. E enfim, e ali começa esse amor, né, esse namoro ali dele e com Janete. E eles se casam com muita dificuldade, Janete tendo muita dificuldade de trabalhar sob o sol, mas eles vão ali conquistando devagarzinho, e ali Janete fica grávida, tem o primeiro filho, e aí eles conseguem uma casa melhor com outro fazendeiro, eles se mudam para uma casa que já é de tijolos, que tem, né, o cimento ali queimadinho no chão para que eles possam ter um conforto maior, e assim inicia a vida de casados deles, aonde eles têm 4 filhos. Ali, dentro de toda essa dificuldade, mudando de fazendas em fazendas, e eles têm ali, constrói Oswaldo e Janete, constrói a história deles. E novamente, quando ele se casou com Janete, Oswaldo deixa a dupla lá com o Alberto, porque começa uma vida adulta, uma vida de casado, então ele tem que se dedicar mais à família. E, enfim, mais uma vez esse sonho dele adormece, fica para trás, e ele se dedica ali à família. Oswaldo é um pai muito amoroso, sempre com violão, cantando ali para os filhos, dentro de toda essa dificuldade, mas ele sempre gostou muito da música, então ensinava ali os filhos a cantarem, e enfim... E assim seguiu sua vida. E é isso, gente. Agora a gente termina aqui na fase adulta, ali ele já com a família, e nós voltamos num próximo capítulo para falarmos ali, quando ele entra na sua velhice, para falarmos de Oswaldo, que já nesse momento já está ali com Janete, com seus 4 filhos. Então é isso, gente. Continuamos no próximo capítulo, que será o último capítulo dessa história de Oswaldo. Eu sou Valdenice Alves e este é o canal Narraval. Já aproveita aí, ó, segue, compartilha, manda e-mail se você tem uma história que você quer compartilhar com a gente. E é isso. Vamos para uma próxima. Olá, está gostando do canal? Está curtindo essas histórias tão imperdíveis, né? E eu vou deixar, ó, mais 2 histórias aqui para que você possa assistir. E se você tem uma história, não se esqueça, manda para nós aqui, para que a gente possa narrar e compartilhar com todos. E já curte, comenta, compartilha, é um canal novo, eu preciso da sua ajuda e vamos juntos trilhando essa jornada.